Olá, seja bem-vindo ao Exame Infra, seu podcast onde é discutido o presente e o futuro da infraestrutura no Brasil. Eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia aqui na Exame, e ao meu lado está Maurício Malanconi, mais uma vez, sócio da Suporte. Tudo bem, Maurício? Obrigado, André. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira, e hoje é um prazer estar com esse convidado tão especial. Exato, e o convidado especial é Rui Klein. Rui, que ele é diretor-geral de concessões do grupo Eco Rodovias, ele tem mais de 20 anos de trajetória no grupo e já liderou grandes concessões que estão em expansão em mais de 8 estados do Brasil. Rui, muito obrigado por ter aceitado o convite da Exame. Bom dia, André. Bom dia, Maurício. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de infra, né, que é a nossa praia aqui, né, na Eco Rodovias. Muito obrigado. Queria começar perguntando, Rui, como foi sua trajetória até chegar na liderança de concessões no grupo? Bom, eu sou engenheiro civil de formação, então atuei no início da minha carreira com construção civil, né, projetos, obras de construção civil, prédios, casas, edifícios comerciais. Estava trabalhando muito forte com projetos de cálculo estrutural. E aí, nesse momento, lá, no início dos anos 2000, esse mercado de concessões de rodovias já estava começando, né, a emergir aqui no Brasil. Rio Grande do Sul com o programa Gaúcho, Paraná com o programa Paranaense e aqui programa de concessões em São Paulo. E algumas concessões federais já. Então, já existia um primeiro mercado. E aí, naquele momento, um professor meu de faculdade salientou essa oportunidade, né, que o setor ainda muito carente, em franca expansão naquele momento, iniciando o programa. Eu fui convidado para fazer mestrado em infraestrutura. E aí, estou aqui até hoje, né? Isso já tem mais de 20 anos, como você disse há pouco. Ô, Rui, o cenário hoje de mercado está bem aquecido, né? A gente tem dito aqui no podcast que nós estamos vivenciando o ano dos leilões, estão previstos aí só pela ANTT 15 leilões esse ano, ainda temos mais 3 leilões na própria Artesp. Para a gente entender um pouco o cenário do grupo como um todo, hoje, o que vocês já têm de CAPEX contratado? E se vocês, como grupo, estão de olho também nesses leilões e se estão com apetite de aumentar ainda mais a quantidade de concessões dentro do grupo? Acho que vocês acompanham o setor. A Eco Rodovias cresceu muito nesses últimos anos, né? Basta ver aí nossa participação nos leilões. Quando não fomos vencedores, né, estávamos ativamente participando. Então, o crescimento da Eco Rodovias foi contratado, né, de uma forma muito pujante e talvez o principal empresa que cresceu nesse período nos últimos anos. Então é natural agora aquele momento de seletividade, é uma palavra que a gente usa, né? É um momento que agora a gente precisa justamente implementar muito desses grandes projetos que a gente contratou. Então a gente está falando aqui da Araguaia, né, um trecho, né, grande, 850 quilômetros, Goiás-Tocantins, a Rio Minas, um projeto grande, né, entre Rio Governador Valadares, a Noroeste Paulista, aqui no interior de São Paulo, e agora mais recente a Raposo Castelo, né, na chegada aqui a São Paulo, Castelo Branco e a Raposo Tavares. Então esses projetos todos saindo, né, sendo colocados em prática, né, exigem, né, muito esforço, muito capital, muitas pessoas, muitos recursos. Então é um momento de seletividade. Mas é óbvio que a nossa área de novos negócios continua atenta, olhando, pautando, né, o conselho de administração, os acionistas para eventuais oportunidades e de uma forma muito tática, estratégica, né, se posicionar. Mas acho que respondendo a tua pergunta, não é um momento de expansão, é um momento de consolidar esses novos ativos. E quanto que tem previsto de CAPEX de investimento no grupo hoje, dentro desses contratos que já estão assinados? A gente está falando assim, num curto espaço de tempo, até 2030, em CAPEX na ordem de grandeza de 30 bi já contratado, né, em todas as concessionárias do grupo. E isso vai muito além, né, considerando os contratos como um todo, além de 2030. Então temos um CAPEX relevante para executar num momento, né, muito particular aqui, né, do setor. E Rui, você falou de seletividade, né? Como olhar para essas diferentes concessões distintas, cada um com a sua particularidade, e ser certeiro na hora de escolher e até de priorizar investimentos nas concessões que já estão na carteira do grupo? Acho que esse é um bom ponto, né? Um programa de concessão como hoje, né, que permite, né, tomar, primeiro, um esforço de estudo, né, porque são muitos projetos, fazer algum critério, algum filtro para que aqueles que façam mais sentido, né? Então a gente tem uma metodologia que a gente já vem desenvolvendo nesses últimos anos que ajuda a filtrar
priorizar alguns corredores, alguns projetos. Isso já é um primeiro filtro. E aí daqueles que passam nesse filtro, a gente aí sim coloca um pouco mais de estudo, um pouco mais de energia, né, para fazer uma avaliação mais criteriosa. Então é sempre uma combinação, né, de vários fatores, é multifatorial mesmo, uma matriz de decisão mais complexa, para a gente escolher aqueles projetos que façam mais sentido para um determinado momento, né? Isso também muda ao longo da jornada, né, do tempo. E agora no dia 26 a gente vai ter o leilão da BR-101, né, que é uma relicitação, né, repactuação. Uma repactuação. Eu queria entender como que vocês estão vendo esse leilão, como que vocês estão se planejando. A gente sabe que não dá para dar muitos detalhes, mas eu queria saber o que você pode falar para a gente. Esse projeto é um projeto que não está no meu portfólio, né? A EcoRodovias, a gente tem 2 grandes clusters, né? A gente divide o grupo de concessões dessas nossas 12 concessionárias. Um portfólio comigo e um outro com um par meu, o Alberto. E esse projeto em específico não está comigo, mas o que eu posso dizer, né? A gente percorreu essa jornada aí com o governo federal, com o Ministério, com a agência, aí, né, de uma forma muito intensa, de forma pioneira, né, junto com esses primeiros projetos, como o que foi recentemente agora, né, confirmado lá da MS Via. E agora estamos à iminência, né, da data aí do leilão, como você disse. Então, acho que a gente olha de uma forma muito, né, com orgulho de percorrer esse caminho, né, de estruturar isso, de viabilizar que esse projeto seja agora colocado a mercado e possa, né, ser avaliado dessa forma. Estamos, né, de uma forma muito estratégica posicionados para, né, eventualmente, né, nos mantermos lá ou, né, se houver um outro interessado. Então, acho que a empresa está de uma maneira tranquila, entendendo que esse processo, né, da repactuação é o que tem o grande valor, né, que ele salvou um contrato, reciclou um contrato de uma forma muito disruptiva, vamos chamar assim, inédita, né, com o TCU, com a agência, com o Ministério. E agora vamos aguardar o resultado no dia 26. Então, preciso também, nesse momento de cautela, né, pré-leilão, não antecipar muito outros pontos. E aí, desculpa, Maurício, só falando um pouquinho mais de repactuação, de uma maneira mais ampla, assim, você falou um pouquinho da importância de salvar contratos. Eu queria entender como que foi esse processo de conversa com o governo federal, com o próprio TCU também, que é parte disso, né? Como que vocês chegaram num denominador e, assim, que aprendizado desses contratos que agora estão sendo repactuados a gente tem para que essas questões, né, não se repitam no futuro. Bom, eu acho que esse ponto é fundamental, né? O governo federal ele encarou de frente esse problema, um problema crônico dos contratos, né? Tinha a segunda etapa quase toda comprometida. Então, isso foi, de fato, né, uma altivez do Ministério, né, do TCU, da agência, encarar de frente esse problema. O próprio ministro sempre fala, né, a fala dele de que não adiantava apenas fazer novos leilões e deixar, né, vários contratos de uma forma muito quase que insolúvel, né? E foi enfrentado. Então, essa bateria, né, de discussões, de negociação, né, criar esses precedentes, né, porque o TCU foi tudo construído ao longo dessa jornada da repactuação. Então, inúmeras reuniões, né, realmente um trabalho intenso e muito frutífero, né, de discussão, de debate, de construção, porque eu acho que a palavra que resume isso foi uma construção. Não havia nenhum modelo pronto, não havia uma clareza de se daria certo, onde se chegaria, mas a construção que viabilizou. E os primeiros acabaram, né? O primeiro acabou de sair do forno, né? MS Via, e temos agora o segundo já calendarizado nos próximos dias. Rui, a gente tem vivenciado um momento de bastante maturidade do nosso setor, né? O setor de rodovias, aí, após 30 anos da lei das concessões, tem vivenciado justamente um momento que a gente não imaginava ver isso, né? Eu pessoalmente não acreditava, mas sentar na mesa para discutir, evitando litígios e destravando investimentos, né? Mas, do seu ponto de vista, a gente tem recebido vários convidados aqui, né? O Jorge Santoro, do Ministério dos Transportes, também o secretário, esteve presente aqui e ele comentou com a gente sobre a evolução dos contratos, né? As matrizes de risco que têm sido incorporadas nesses contratos novos. Na sua visão, o que ainda falta melhorar para trazer mais segurança e mais investimento para o nosso país? É uma ótima pergunta, mas de fato o aprimoramento existiu, está, né, constante. Então, acho que um destaque tanto para os estruturadores hoje, né, sejam
infranacionais, né, os estados, o governo federal, a escuta ativa. Eu acho que isso, Maurício, tem sido um destaque, né? Os estruturadores hoje buscam as empresas, os grandes operadores, né? Operadores em geral, interessados, né, o mercado de infraestrutura, para ouvir, pautar, né, e tentar equacionar dores e problemas que de fato eram problemas reais e que muitas vezes nas estruturações passadas acabavam ignorando, seja por uma questão de pressa, seja por uma crença. Então acho que isso, de maneira assim, começando, fundamental, essa escuta ativa, os market soundings que estão sendo feitos, né, de forma constante, todos os projetos. Então esse fica um elogio ao Ministério, aos estados, né, aqui em São Paulo, mas vale, né, para o Rio Grande do Sul, vale para o Mato Grosso do Sul, os estados como um todo que estão estruturando projetos, né. Então acho que essa primeira questão de sentar à mesa com antecedência ou durante a estruturação, antes de soltar o edital, tem sido aí um grande avanço, né? Esse diálogo ativo, essa escuta ativa, programas como esse aqui, né, que colaboram muito, né, para que as informações cheguem nos interlocutores, pautem temas. Então, queria começar por esse destaque. Mas você falou, matriz de risco ainda, né, ela sempre cabe aprimoramentos, né? A questão dos seguros na infraestrutura ainda é um assunto muito caro para o setor. Então, a gente tem trabalhado de forma ativa junto, né, com as seguradoras, com esse mercado segurador, insumos, né, tem sido dado endereçamento agora bastante recente, de forma inovadora, né, depois da pandemia, da guerra da Ucrânia, a gente teve aquele impacto gigantesco nos preços, né, preços como do asfalto, petróleo em geral, derivados, né, aço. E isso, por exemplo, empresas como a nossa, em alguns projetos que estavam no momento de plena execução, né, do CAPEX, afetou bastante, né? Trouxe um impacto. E a agência, né, tanto a NTT quanto aqui em São Paulo, tem encarado esses problemas, né? Tem endereçado isso. A nossa associação, a BCR, né, também o Marco Aurélio já esteve aqui, também, né, encarou, montamos comitês, grupos de trabalho específicos, né? Então a gente vem enfrentando essas principais dores, que são dores reais, que afetam muitos projetos, afetam e preocupam os financiadores, todos os stakeholders de um projeto. Então, Maurício, respondendo a tua pergunta, acho que diálogo ativo, escuta ativa, antecipar problemas, né, tem sido a grande virada aí do setor e tem, de certa forma, né, atraído outros players, né, outras empresas, outros grupos que vêm passando a estudar esse setor. E Rui, uma outra dor que outros convidados compartilharam aqui é a dificuldade com mão de obra qualificada, né? Queria que você falasse um pouquinho como dentro do grupo vocês veem essa questão, se realmente está faltando, às vezes vocês têm que puxar alguém do concorrente porque vocês não acham no mercado. Então, qual a preocupação e como você vê que o setor se movimenta para talvez buscar alternativas em relação a isso, e como vocês veem também que o setor público, outras áreas do setor privado podem contribuir para solucionar essa questão? Perfeito. Essa tua pergunta, no momento atual, acho que ela resume muito bem o desafio do Brasil. Eu ouso dizer, né, que não é um desafio da infra, é um desafio do Brasil. Sim. Porque você vai ouvir um setor de varejo falando disso, o setor de construção civil com essa dor, e a infraestrutura não é diferente. Mas some-se a isso, né, um problema Brasil, o aquecimento e o crescimento do setor de infra, que a gente vem falando aqui desde o início desse papo. Então, a tua pergunta está bem direcionada, porque é uma dor real e é uma dor aguda, porque os projetos têm uma data presente, né, e formação de mão de obra não é algo trivial que se faz, né, de forma muito rápida, né, de maneira geral, né, formação de engenheiros, né, Maurício, formação de executivos, técnicos, executivos, toda a cadeia, né, mas pensando um pouco na obra, um pouco na operação, técnicos, pessoas com alguma experiência, né, então é uma jornada a formação. E o Brasil tem esse gap, né, voltando aos outros setores, mas somando agora com esse crescimento da infraestrutura, e aí acaba gerando situações até que a gente precisa ter muita criatividade, né, para, primeiro, reter talentos, atrair talentos, formar novos profissionais, né? Então, uma empresa como a nossa, com 12 concessões, um centro de serviços compartilhado, né, bastante pujante,
permite que a gente também forme muita gente. Não por acaso, a EcoRodovias tem servido também de mão de obra para o setor como um todo. Infelizmente, né, é a realidade, mas faz parte de um ciclo, né? A gente forma muitos profissionais e alguns desses profissionais nem sempre vão permanecer conosco. Faz parte. Mas essa formação tem que ser contínua, né? Então, entrada desde estagiários, jovens aprendizes que vão crescendo, programas trainees, né, que são aqueles recém-formados que são colocados em projetos acelerados, justamente para dar vazão a um momento tão delicado. E aí a particularidade disso, que eu queria enfatizar, é as obras, né? Porque nas obras concorre técnicos, operadores de máquinas, insumos daquela região, então jazidas, são materiais, né, que não são tão abundantes na natureza, com licenciamento ambiental complexo. Então tudo isso somado, aí, André, eu acho que esse é o teu ponto, é uma janela muito curta, né? Agora estamos falando aí de 2025 ou 2030, talvez. Acho que o Marco Aurélio mencionou isso, né? Que esse auge deve chegar, né, de obras contratadas até 30. Então, é um boom que o setor precisa, a gente que está no setor aplaude, mas, por outro lado, temos que ter esse cuidado, essa responsabilidade de endereçar essas dores e conseguir dar vazão aos compromissos, às obrigações dos contratos. Então, é um belo desafio. Eu diria que é um belo desafio. E aí, só para ilustrar isso que a gente está conversando, né, teve uma pesquisa recente, que foi divulgada até pelo Instituto Quest, que mostrou que 92% dos engenheiros estão empregados no Brasil. Então, realmente, assim, para mostrar para quem está nos assistindo que não é só... A gente só não está falando, tem dados que mostram que isso é uma realidade. Oportunidade no nosso mercado de rodovias, enfim, de infraestrutura, não faltam para quem queira estudar sobre, né, e se capacitar para isso. Exatamente. Desculpa até aproveitar esse gancho para fazer esse apelo, né, porque, de fato, usar aqui o canal de vocês e todos nós, né, que possamos ser porta-vozes, né, para tentar atrair jovens, né, porque, de fato, o setor de infraestrutura talvez ele não seja tão claro ainda para as novas gerações, né, para quem está hoje na faculdade ou estudando, porque, de fato, a gente concorre com outros setores até mais, vamos dizer assim, mais famosos, que tem mais visibilidade. Então, faço esse apelo aqui para que a gente juntos, né, atraia jovens aí para esse mercado de infraestrutura que tem muito a crescer e muito a contribuir com o Brasil. Oportunidades não faltam, né, Não faltarão. Rui, você citou as jazidas, né, na sua última fala, e muitos dos convidados que têm participado aqui do podcast têm levantado a bandeira e a preocupação com relação à licença ambiental. Como é que está essa questão dentro do grupo? Vocês têm muitos projetos ou muitas obras aguardando o licenciamento ambiental dentro do grupo? Se alguém de infraestrutura não falar de licença ambiental, talvez ele não esteja tão bem informado, né? Mas, de fato, licença ambiental, né, tem sido um grande desafio, porque, novamente, o calendário nos impõe, né? Os projetos estão cada vez mais bem estruturados, né? Então, você assume um contrato, você vai ver obras já planejadas, às vezes a partir do 3º, 4º ano, justamente para respeitar períodos de projeto, períodos de licenciamento anteriores. Mas, de maneira geral, ainda é um gargalo, e isso se soma, né? Os órgãos licenciadores têm uma fila, tem um backlog muito grande, IBAMA gigantesca, acho que o Rony comentou aqui da Movinfra, um backlog gigantesco, né, na fila do IBAMA, os órgãos licenciadores estaduais, isso não é diferente. Então, sim, o licenciamento ambiental ele é um ponto de atenção e sempre um caminho crítico em qualquer empreendimento hoje, que é a EcoRodovias, e tenho certeza que os players estão vigiando. O que a gente faz? É antecipar ao máximo. Antecipar projeto, antecipar estudos. Muitas vezes antes do leilão, algumas atividades dentro dessa estratégia. E até, naquilo que eu falei lá do filtro, também esse critério pode ser um critério de eventual eliminação de um projeto, eventual ponto de atenção de um projeto, eventual prêmio adicional para correr esse risco, né, de alguma complexidade. A gente sabe que tem projetos que são muito impactados, já foram muito impactados aí nos últimos anos por licenciamento ambiental. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, é uma preocupação, é uma dor de maneira geral e nos impõe antecipar tudo ao máximo, né, justamente para que a gente ajude o órgão licenciador também a cadenciar prioridades, né? Acho que a chave é isso. Perfeito. Pode.
Ô Rui, o Benini esteve aqui e ele falou que um dos marcos da gestão dele, ele pediu até para perguntar, né? Ele falou assim, pode perguntar. E eu estou obedecendo. Mensageiro. Estou sendo mensageiro do Benini. Ele falou que um dos marcos da gestão atual deles foi a lei das agências regulatórias, né? Como é que você vê esse fortalecimento, a importância desse fortalecimento para vocês como empreendedores e investidores do setor? Excelente pergunta, né? O secretário, eu ouvi essa fala dele, então corroboro aqui com a fala. E lembrando, né, o Estado de São Paulo, né, tem um dos programas de concessão rodoviárias mais pujantes do Brasil e símbolo, né, do programa de concessão brasileiro. Entregou grandes obras, né? Desde, no nosso caso, segunda pista dos imigrantes, mas outras grandes obras, né, aqui em São Paulo, e mantém um padrão de rodovias aqui no Brasil diferenciado. Então, o Benini tem razão, né? A NTT, na última década, se sagrou aí, né, a melhor agência até em nível geral, né? Ela ganhou vários prêmios aí de melhor agência reguladora em todos os quesitos, né? Então, concorrendo com outros setores. E, obviamente, né, inspirou uma necessidade aí de São Paulo, a agência reguladora de São Paulo, também evoluir. São Paulo tinha um legado importante, né, vinha, né, atuando de forma atenta aí na gestão dos contratos, mas, de fato, tinha uma carência aí de inovação, de atualização. E isso foi enfrentado, né? O Benini colocou muito bem e acho que eu concordo com ele de que sim, é um legado, né? Essa reformulação das agências é recente, acabou de ser implantada, mas a gente já percebe as novidades, a velocidade, a intensidade das ações que eles estão tomando. Então, de fato, o setor comemora, apoia e enaltece essa iniciativa. Rui, aproveitando que você citou São Paulo, teve o leilão que vocês venceram recentemente da Nova Raposo, né? O leilão, o pré-leilão, né? Teve algumas críticas, manifestações, como várias concessões no país acontecem, de moradores da região ali. Vocês venceram o leilão com uma proposta forte, né? Foi acho que quase o dobro ou o dobro do segunda proposta. Eu queria saber como vocês já estão na operação, né? Como vocês estão olhando esse projeto, quais são as principais obras que a gente já vai ter aí nos primeiros anos, e também como vocês recebem, né? Como eu falei, é algo normal, né? Mas como vocês recebem essa posição da população, às vezes resistente, né? Questiona talvez tarifa de pedágio ou não, mas vocês acreditam que depois que tudo tiver azeitado, a população vai ver o valor nessa concessão? Excelente pergunta, obrigado. Bom, primeiro falar um pouquinho do leilão, né? Nova Raposo foram 2 leilões muito importantes aqui, né? No final do ano passado, Sorocabana e Nova Raposo. A gente participou de forma muito intensa dos dois. Como você disse, né, nos sagramos vencedores aí, né, do Nova Raposo, e desde lá, né, estamos muito felizes em colocar nossas premissas para operar, na operação. Acho que esse projeto, de fato, por ser chegado a São Paulo, um corredor tão importante aqui como Castelo e Raposo, ele tem uma visibilidade muito grande, né? Todas as manhãs na TV, o trânsito é monitorado, a população ali no Butantã, né, na zona oeste de São Paulo, acompanha muito de perto. E hoje a Raposo está completamente saturada, né? Não precisa nem... né? É fácil de perceber a saturação. Mas respondendo a tua pergunta, sim, né, a população, à medida agora que a gente vai implementando a estratégia, né, que a gente colocou, atendendo às premissas do edital e executando essa estratégia com muito diálogo, que isso é uma característica, né, nossa, em todos os empreendimentos que a gente faz, isso desde a nossa origem, há mais de 20 anos, a Ecorodovia se destaca por esse diálogo ativo, por essa penetração, né, nas comunidades, nos stakeholders, antecipando as questões, discutindo soluções alternativas. Então, acho que a tua pergunta é bem colocada. A gente vai conseguindo agora mostrar o valor, apesar de que, de fato, a população, principalmente Cotia, Granja Viana, né, essa população que utiliza a rodovia todos os dias, ela também anseia por outros modais e outras infraestruturas. Isso é legítimo, né, e vai continuar. Acho que o próprio secretário, o próprio governador, em algum momento também falou sobre isso, né, de que não são excludentes, os projetos não são excludentes. O projeto da Nova Raposo
agora da Ecovias Raposo Castelo, ele não exclui outras medidas que serão tomadas. Mas a infra que nós vamos implantar lá, as conexões com a Marginal Pinheiros, com a Rua Sapetuba e a própria Raposo, né, vão trazer um nível de serviço e uma qualidade para a população muito superior, né? Mas, obviamente, que não é um projeto que resolve tudo por longo prazo. Ele encaixa, ele resolve bem esse problema, essa dor, e é óbvio que aí o Estado, né, vai continuar procurando medidas e outros projetos de infraestrutura para a região. Isso já está, inclusive, em pipeline do Estado, né? Metrô, TIC Sorocaba. TIC Sorocaba, a linha marrom do metrô. Sim. Então, tem outros projetos pensando, né, em alternativas para chegar. Mas no nosso caso concreto, a gente tem ampliação da Raposo como ela existe, como a gente conhece hoje, e a implementação de vias marginais dedicadas e segregadas, né? E essas vias marginais, elas permitem justamente o tráfego urbano, não conectado. Então, vai ampliar, obviamente, e vai também facilitar, vamos dizer assim, um cardápio de soluções, né? Onde a gente vai poder ter ônibus local, ônibus metropolitano, eventualmente com faixa dedicada. Então, existe sim ganho, né? Ciclovias. Então, é inegável a contribuição que o nosso projeto vai trazer para a região. Mas ele não é, obviamente, uma solução definitiva e única, né? Por isso que a gente fica muito tranquilo em dialogar de que o projeto ele não precisa ser atacado em detrimento ao outro. Ele precisa ser acompanhado, é legítimo, a população vai acompanhar, vai influenciar nas audiências públicas, no licenciamento ambiental, e outros projetos que o Estado também vai, obviamente, né, endereçando à medida que o tempo passa. Mas quando a nossa obrigação ficar concluída, a gente vai sentir uma melhora sensível de ampliação de capacidade, de segregação dos tráfegos, né, o local de média distância, né, intermunicipal, e também viários, né, complementares, como ciclovia, passarelas, né, então trazendo muito mais segurança. O próprio secretário enalteceu isso. Hoje é um local com muitos acidentes, e essa infra qualificada vai permitir uma redução sensível dos acidentes. E em relação ele é um dos projetos também que vai ter o Free Flow, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, como que vai ser a implementação, tanto na Raposo quanto na Noroeste Paulista, que você pudesse explicar, porque assim, as pessoas, né, a população em geral que usam essas rodovias, elas sabem o que é Free Flow já, né? Mas elas ainda estão na dúvida de quando na rodovia que eu ando, no lugar que eu ando já vai estar implementado. Então, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E aproveitando o gancho, a Eco Rodovias foi a primeira concessionária que implantou Free Flow, salvo engano, correto? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Sim. Então, traga também um pouco dessa experiência com o usuário em relação ao Free Flow. Se você puder passar dados, né, desse recente Claro. implementação. Obrigado. Não, Free Flow, como você disse aí, apesar da palavra em inglês, né, mas acho que está no vocabulário de muitos, boca do povo. Tá na boca do povo. E primeiro que a gente acredita muito que isso é uma tendência que veio para ficar. Então a gente tem sido entusiasta desde o primeiro momento dos estruturadores, né, para que permitam, fomentem e ampliem, né, o Free Flow. Por crenças basilares, né, como capacidade da via, emissões, né, que você tem uma redução, você tem uma qualidade de viagem, tira uma impedância que bem ou mal a praça de pedágio gera. Então a Eco Rodovias é entusiasta do Free Flow de forma completa. Posto isso, a gente vinha já fazendo testes em pista desde 2020, 2021 na Ayrton Senna, na rodovia Ayrton Senna. Então, o nosso pórtico lá na Ayrton Senna já vinha medindo e coletando de forma discreta dados para que a gente aprimorasse equipamentos, sistemas, inteligência artificial que monitora e lê placas e cada vez de uma forma mais aprimorada. Então, a gente tinha, né, um conhecimento bastante robusto da tecnologia. Nesse meio tempo, saiu aquele projeto na época CCR, hoje Motiva, no Rio, a 101, um projeto, um RDT lá, uma espécie de um sandbox com a NTT lá para aquele projeto do litoral lá da 101, Rio Mangaratiba. E nós aqui, em paralelo, né, estruturando, né, depois de vencermos o leilão da Noroeste Paulista, colocar os primeiros free flows, a conversão de praças de pedágio existentes em free flow, em pórticos free flow, na Noroeste Paulista. E assim o fizemos. O ano passado, em setembro e novembro, a gente inaugurou os 2 primeiros pórticos aqui de São Paulo. Até o de setembro foi o primeiro, acho que depois... Acho que teve um na Tamoios, que foi junto quase com o nosso segundo pórtico.
temos hoje lá em plena operação esses 2 pórticos. 2 praças de pedágio que deixaram de existir como a gente conhecia, aquela praça física, aquela impedância de cabines, para algo muito mais fluido, né? Como o nome diz. Então passa lá, se tem um tag, já paga no tag, a placa é lida, ele pode regularizar o pagamento em até 30 dias. Então isso tem sido já um aculturamento, né, naquela região. E isso vai se expandir, como você bem disse. Tanto lá na Noroeste, a conversão de todas as 10 praças, né, 2 já foram, a ideia é converter mais 2 esse ano, e assim, nos próximos anos, fechar a conversão das 10 praças da Noroeste. E aí sim já trazer aqui para Raposo Castelo, já está contratado. A gente pretende nessas Barreirão e outras aqui da Castelo, aqueles pedágios que a gente conhece bem, a conversão para Free Flow no 25º mês. Então, depois de mais ou menos 2 anos de contrato. Então, lá para meados de 27, né, abril de 27, é nosso alvo para a conversão da Castelo, né, em Free Flow. Então, isso para dizer um pouco de infra e de posicionamento. Mas, para além disso, né, como eu disse no começo, a nossa crença é, sim, expandir, apoiar, implementar esse projeto para além desses contratos que hoje já estão previstos, Noroeste e Raposo Castelo. A gente pretende levar isso para outros projetos. Rui, uma das grandes preocupações iniciais com relação ao Free Flow era a taxa de inadimplência. Sim. Vocês operando os pórticos de Free Flow, como que estão esses indicadores de inadimplência junto ao grupo? Exato. Eu acho que esse sempre foi o ponto de incógnita, né? Poxa, passa, como a gente encontra aquele usuário, onde identifica aquela placa. A gente sabe que no Brasil existe, né, placas às vezes clonadas, enfim, né, por uma série de razões. Então, você tem razão, Maurício, era uma preocupação, continua sendo, mas os estruturadores vêm endereçando um pouco isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o modelo de compartilhamento de risco, né? Então, parte do risco, por exemplo, se o nosso equipamento não lê a placa, isso é um risco nosso. Mas se a gente lê a placa correta, identifica aquele veículo dentro de um prazo correto, informa a autoridade de trânsito, aqui no caso é o DR São Paulo, a gente pode multar, ele pode ser multado por evasão, caso ele não venha pagar a tarifa em 30 dias, e a gente também tem um tratamento regulatório correto, adequado. Ou seja, esse risco dessa evasão ou desse veículo, de fato, não ser encontrado, depois identificado, não é nosso. Então, esse compartilhamento de risco, né, a gente falou um pouco de matriz de risco, ele é importante nesse início. A gente acredita que isso, com o tempo, vai convergindo para um patamar que permita até um outro arranjo de matriz de risco, mas para endereçar esse momento de uma virada de tecnologia e acelerar essa nova tecnologia, acho que a matriz de risco responde bem à tua pergunta, né? Esse equilíbrio, que a evasão, num primeiro momento, não é do concessionário, ela é do contrato. Cultural, né? E aí a gente vai afunilando o enforcement, as multas vão chegando, as pessoas estão sendo educadas poxa, evite a multa, né? Contrate um portal que permita tag, o pagamento, né? um tag, o cadastre o seu cartão. A gente hoje tem na Noroeste, cadastra o seu cartão de crédito e já debita de forma autorizada pelo usuário a tarifa. Então isso evita a multa e dá uma tranquilidade na viagem, né? Então a gente tem sido um entusiasta desse tipo de solução, né? E desculpa insistir uma parte da pergunta do Maurício, vocês têm uma porcentagem de inadimplência? Já você tem esse dado para compartilhar? E aí você falou que nesse momento é o modelo ideal. Você já tem estudos com o poder público, discussão entre as próprias concessionárias de qual seria esse modelo ideal para daqui 5 anos desse modelo Free Flow? De compartilhamento de risco, no caso, né? Não, acho que, nem sei se é a palavra ideal, mas ele é um modelo que eu acho que permitiu viabilizar agora, né? Então, acho que viabilizar agora. Por que não foi viabilizado antes? Muito porque não tinha esse endereçamento. Tinha, claro, dores da tecnologia, né? A leitura de placas não era... Né? Hoje, a qualidade, né? E a capacidade do sensoramento é uma coisa incrível, né? A perfilometria do veículo... mesmo na visão noturna, a foto do veículo com cores, né? Então, se o eixo está suspenso ou não. O eixo suspenso, as particularidades do Brasil. Então, a tecnologia embarcada avançou muito e de forma muito acelerada. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da matriz de risco que você mencionou. Então, essa matriz de risco, para esse momento atual de compartilhamento, parece bem razoável. Respondendo à tua pergunta para a inadimplência, sim, era um fantasma, né? O próprio projeto da Federal
na época da CCR, hoje Motiva, no Rio, trouxe uma inadimplência alta no primeiro momento, depois também, juntos com a NTT, a época lá, a CCR Motiva, buscaram, né, melhorias e convergência para reduzir esse patamar. Nós saímos de um patamar na ordem de 7%, chegamos agora abaixo de 5%. E com uma tendência de queda, a gente vê essa queda. Por que da queda? Porque também tem um aprendizado. Sim. As multas começaram a chegar, a pessoa percebe que não vale a pena simplesmente tentar ignorar. Porque a multa é mais cara que o pedágio, né? A multa é quase R$200, a tarifa pode ser de 5, de 2, de 10, né? A depender do pórtico, dependendo do local. E isso, né, essa relação é fácil de entender que vale a pena pagar. Sem contar pontos na carteira, outros problemas. Então, acho que essa educação do Free Flow está chegando. E aí, respondendo a tua pergunta, qual o modelo ideal? Acho que a gente vai construindo agora um patamar que essa inadimplência deve, a gente espera, estabilizar abaixo de 5, ou até bem abaixo de 5, eventualmente até muito abaixo. E aí a gente permite na modelagem, junto com o estruturador, capturar esse novo patamar de uma modelagem free flow. Mas acho que nesse primeiro momento a gente já vê com bons olhos, né? 4% já é bem diferente daquilo que outros países viveram. A gente via benchmarks com 15 20%, né, de inadimplência. Então acho que o Brasil dá, né, de novo um recado de que, poxa, apesar de nós às vezes nos darmos como países subdesenvolvidos, com algum gap brasileiro, mas de fato, quando bem orientado, com uma estrutura correta, com as ferramentas corretas, né, a população, os empresários, os usuários respondem de forma correta. Não querem ser inadimplentes, né? Você falar na casa abaixo de 10%, se eu não me engano, no passado a expectativa, André, era de 15% de inadimplência, né? Quando traz números tão mais baixos que isso, é realmente um sinal bastante positivo promissor, com relação à implantação do Free Flow, exatamente, né? Exatamente, a gente enxerga dessa forma. Ô Rui, pensando, né, a gente citou aqui rapidamente o TIC Sorocaba, tem o TIC Santos, então estamos pensando no estado de São Paulo aí como novos projetos e o que tem de novo, né? A gente recebeu alguns convidados aqui, 3 convidados citaram a terceira pista da Imigrantes, ou seja, existe bastante expectativa, sabemos que vocês estão estudando essa terceira pista da Imigrantes, queria que você contasse um pouco sobre os desafios de implantação dessa terceira pista, comentar com a gente sobre o estudo do prolongamento da Carvalho Pinto até Aparecida. Perfeito. São projetos grandiosos, né, que o Estado de São Paulo encomendou, né, das respectivas concessionárias, começando por terceira pista dos Imigrantes. Esse projeto é um projeto já, um sonho antigo, né, uma necessidade antiga de acesso ao porto, de ampliação da capacidade de acesso ao porto. E a Ecovias dos Imigrantes, né, que opera aquele corredor, né, do acesso ao porto, ela já vinha né, estudando isso há mais tempo. Mas agora, aqui no governo Tarcísio, com o secretário Benini, agora, né, na agência reguladora com o André, o Estado, né, atribuiu a Ecovias Imigrantes o desenvolvimento do projeto, o licenciamento ambiental, de uma forma plena, completa e definitiva, né? Então, de fato, a gente está percorrendo esse cronograma de implementar um grande projeto de engenharia como esse. Ele é um projeto superlativo em todos os aspectos, né? O desafio ambiental, o desafio de engenharia com grandes túneis, todas as complexidades e disciplinas que um projeto de infraestrutura dessa envergadura merecem, né? Então, a gente está percorrendo esse caminho, foi citado aqui por isso, porque ele está num estágio já com uma visibilidade pública, muitos stakeholders que vislumbraram e contribuíram, né, com as premissas do projeto, questões como bombeiros, como licenciamento ambiental, como a regulação propriamente dita da agência da Artesp, todo mundo já contribuindo para que esse projeto agora, no final do ano, esteja num estágio de concepção plena em nível praticamente pré-definitivo, porque a gente vai entrar daí na fase do projeto executivo nos próximos meses. E aí sim, pensando em obra já passível de obra ano que vem. Então esse seria o calendário da terceira pista. Existe uma estimativa de CAPEX já para a construção dessa terceira pista? A precificação dessa obra, estimativa, né, de qual o CAPEX dessa obra, ele ainda vai ser fechado ainda esse ano, obviamente, né, porque a gente fecha o nível de estudo de projeto que a gente chama de disciplina básica, mas já com ingredientes de sondagens, né, que inclusive ser especialista aqui, né, a gente tem feito, né, um investimento muito grande, né, para identificar a geotecnia do terreno e com isso poder precificar a obra, porque obra de túnel
obviamente, né, a geotecnia... Você citou túnel, são 17 quilômetros de túnel, 80% do trecho vai ser em túnel. Exatamente, dos pouco mais de 20 quilômetros, praticamente 17 e pouco, quase 18, em túneis, né? Então, um deles, inclusive, né, depois executado, será o maior túnel rodoviário do Brasil. Então, de fato, uma complexidade, uma concepção bastante robusta. Mas ainda não temos valores apurados nesse momento, justamente porque estamos percorrendo esse caminho, refinando premissas, né, de todo tipo, né, tanto de ventilação, de operação, a questão da reversibilidade, né, para vencer a Serra do Mar, 700 metros, a gente sempre que constrói uma pista lá ou opera uma pista lá, busca a reversibilidade, né, para que ela opere no sentido de descida, que é predominante por questões do porto, né? Perfeito. O Pomini mencionou isso, né? O Porto de Santos anseia por essa nova pista, mas a gente também trata da reversibilidade. Então, uma série de fatores que influenciam o projeto e que, obviamente, influenciam no custo da obra. Mas é um projeto que está muito robusto e chegando ao momento importante aí, né, para deixar passível de início de obras. Além, então, da terceira pista, que já está bem endereçado, existe o estudo do novo prolongamento da Carvalho Pinto. Se eu não me engano, contratualmente na Ecopistas, na época, né, com o nome ainda antigo, havia um compromisso contratual de se construir e prolongar até Oswaldo Cruz. Isso foi concretizado no contrato. Era uma obrigação contratual. E agora vocês estão estudando o prolongamento. Conta um pouco mais para a gente. Perfeito. A gente até passou a chamar de novo prolongamento, porque a obrigação original da Ecopistas, à época, hoje Leste Paulista, Ecovias Leste Paulista, era a construção desse primeiro prolongamento até Oswaldo, que foi concluído e foi entregue, né? Já está à disposição já há bastante tempo. E sim, né, essa ambição do Estado de São Paulo de continuar levando o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto em direção à divisa com o Rio de Janeiro, essa porção da Oswaldo até Aparecida é mais um passo nessa direção. Então, o Estado de São Paulo tem essa ambição. A Ecopistas, hoje Leste Paulista, tem sido o veículo, né, que o Estado escolheu para conceber projetos, licenciamento ambiental. Começou um pouco depois da terceira pista, né? É um segundo projeto, mas de fato a gente está percorrendo também um caminho bastante robusto, né? De concepção, alinhamento de todos os stakeholders, né? Então ele tem uma série de detalhes, né, que vão conectar a pista atual, a classe da rodovia, a chegada lá em Aparecida, né, as conexões com Aparecida, e eventualmente até deixar preparado aquilo que poderá ser até uma continuidade, né, se o Estado quiser depois levar adiante, né, para além de Aparecida, em direção à divisa com o Rio de Janeiro. Então é um projeto ainda um pouco em fase mais inicial, mas que também está contratado conosco e com uma equipe grande envolvida, né, de projetistas e todas as equipes que envolvem um projeto dessa complexidade. Muito bom. E Rui, mudando um pouquinho de assunto, tanto a CCR Motiva, né, quanto outras empresas de concessão, elas têm avançado muito para a mobilidade urbana. Eu queria entender como que o grupo olha para essa vertente, né, dentro do setor de concessões, se é uma conversa ativa de estudo, de entrar dentro desses projetos de mobilidade. A gente citou os TICs, né? Já teve o Campinas, vai ter o Sorocaba, os próprios leilões de metrô aqui em São Paulo, né? Provavelmente as linhas 1, 2 e 3 também vão ser concedidas para iniciativa privada. Então, como você falou no início sobre seletividade, né? Mas como que vocês olham para a questão de mobilidade urbana? Perfeito. A Eco-Rodovias, ela, ao longo da sua trajetória, embora o nome rodovia seja, né, predominante, ela estudou e eventualmente participou de outros modais e outros projetos, né? Teve investidas em logística. A gente ainda tem um braço de logística no Ecoporto, lá em Santos, no terminal portuário. Temos o Ecopátio em Cubatão, que é um pátio de caminhões, né, o maior pátio da Baixada Santista, que ele cumpre aquele papel de regulador. O caminhão chega lá, toda a commodity vegetal precisa passar por um pátio regulador. O Ecopátio é o principal de Cubatão, e de lá ele é direcionado para o porto conforme os agendamentos, as janelas. Então esse braço de logística foi, à época, uma decisão de diversificação. Ela não foi dada continuidade, então até foi descontinuado, vendemos ativos, e ainda permanece no portfólio Ecoporto e Ecopátio. Estudamos outros modais, né? Por exemplo, aeroportos, né? A Eco-Rodovias chegou a participar de leilões em Guarulhos, no Galeão, há pouco mais de 10 anos. Mas, principalmente depois de 2015, 2016, com o atual controlador,
a gente tem focado muito em rodovia, por vários motivos, né? Pelo nosso DNA natural, DNA desse controlador italiano, que também, né, possui um vasto know-how e uma história longa com operação de rodovias, e pelas oportunidades, né, André? Porque, de fato, a diversificação poderia ser uma alternativa? Poderia, mas com um pipeline tão robusto de rodovias, a gente enxerga que não é o momento nem de cogitar, né? Não que não se possa estudar em algum momento, mas não, até agora, nesses últimos quase 10 anos, não tivemos nenhuma necessidade de complementar o portfólio, investimentos em outros modais, justamente por entendermos que estamos posicionados com uma plataforma robusta, né? Maior plataforma de rodovias do Brasil, posicionada numa geografia bastante estratégica e que pode continuar capturando oportunidades, né? Nesse mercado que ela já atua, que é de rodovias. Legal. Acho que a gente sempre responde assim, mas sim, né? Até por uma disciplina nossa, a gente olha todos os modais de forma macro para entender, né, o que está acontecendo com demanda, com a carga, com o passageiro. Por exemplo, agora, túnel Santos-Guarujá, a gente passa a olhar ele para entender as interfaces no nosso sistema concedido da Anchieta Imigrantes. Então, por dever de ofício, a gente acaba acompanhando um pouquinho, mas obviamente não com caráter de participar e sim de acompanhar para ver efeitos e oportunidades e até levar, às vezes, boas práticas, contribuições para os projetos que estão sendo estruturados no entorno dos nossos corredores. Rui, dentro desse cenário de... Vocês têm bastante experiência no Porto Santos, né, tanto pelo sistema Anchieta Imigrantes. Hoje, né, com o estudo da terceira pista, é um sinal claro de que a gente está levando mais capacidade de chegada ao Porto de Santos. Vocês também atuaram com melhorias de acesso ao Porto de Santos. Como é que está essa conversa da Ecorodovias com a autoridade do Porto de Santos e com o governo de estado para que o porto não vire um gargalo? Essa outra pergunta ela é, né, primordial, né? Se fala hoje no leilão daquele terminal antigo STS-10, hoje Tecon Santos 10, que vai ser o maior terminal da América Latina em termos, né, de containers. Ele é um projeto ambicioso e fica na margem direita, até mais ou menos na localização que o atual Ecoporto ocupa ali. Ele pega o espaço, inclusive, do Ecoporto. Então, as nossas conversas, como você disse, são constantes, porque a gente contribui e se retroalimenta e influencia também, obviamente, dentro do possível, essas demandas, né? Então, hoje, por exemplo, o Pomini deve ter comentado, né, que a preocupação da autoridade portuária é com os acessos terrestres. Exato. Então, a gente endereçou boa parte deles já com o binário 1 e 2. A Ecovias Imigrantes executou o binário nos últimos 5, 6 anos, a gente executou binário 1 e 2 lá. Então, a gente reformulou completamente o acesso a Santos, ao Porto, margem direita, né? Uma série de viadutos, marginais, segregação de caminhões dos veículos leves que acessam a Santos, entradas e saídas do porto. Continuamos agora, né? A gente falou da terceira pista, mas a gente tem 2 novos projetos lá, Maurício. Então, a tua pergunta é muito boa porque também traz um pouco de informação atualizada. A gente tem um chamado segundo acesso à margem direita do Porto de Santos. Nossa. Esse segundo acesso à margem direita ele é tão importante que em 2015, talvez vocês lembrem, um grande acidente envolvendo um incêndio num tanque da Ultracargo na chegadinha do porto ali. Esse incêndio foi de grandes proporções, queimou né, produtos lá inflamáveis por quase uma semana. Tiveram que trazer espuma até dos Estados Unidos, mobilizou os bombeiros aqui do estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo. E ele praticamente fechou o Porto de Santos. Desde lá, Ministério Público, Autoridade Portuária, eles vêm buscando viabilizar um segundo acesso à margem direita. Porque o único acesso hoje é o chamado retão da Lemoa. É mais ou menos onde tem a escultura do peixe ali. Sim. Tem umas alças que você consegue contornar e entrar ao porto na margem direita. Esse acesso para caminhões ele é exclusivo. Então, logo do lado ali desse retão da Lemoa fica a Ultracargo e ali que houve o incêndio. Então, desde lá, a encomenda foi: vamos estruturar um novo acesso. E a Ecovias Imigrantes sempre contribuiu com essa solução, com uma visão de projeto. Na época, houve uma decisão de ter 3 atores investindo lá. Então, a Prefeitura fez um investimento, a Ecovias Imigrantes fez uma parte do investimento e restava o governo federal fazer essa terceira parte. Acabou que ele não foi feito e voltou a demanda com um acordo entre a autoridade portuária, o governo do estado de São Paulo, para tentar atribuir, através aí do estado, a Ecovias
imigrantes o projeto e, eventualmente, até depois, se assim decidirem, a execução desse novo acesso à margem direita. Então, responde bem a tua pergunta. A gente está equacionando, junto com o Estado e com a autoridade portuária, todo o trajeto, né? Então, pensando num caminhão que chega no Rodoanel, vai descer a serra, acessar a margem direita, ter essa opção de um novo acesso à margem direita. Obviamente, a terceira pista atende muito bem a margem esquerda também, porque ela é equidistante entre as margens. Mas respondendo à pergunta específica da margem direita, é um projeto novo que também está sendo concebido nesse momento. Então, temos uma grande fábrica de projetos em andamento. Né? E, Rui, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria perguntar um pouquinho sobre os desafios da questão climática, né? A gente teve aqui no estado de São Paulo, desculpa a audiência, a gente fala muito de São Paulo porque a redação da Exame fica aqui, mas a gente teve o caso de São Sebastião, a gente teve o caso das enchentes do Rio Grande do Sul, que impactam as rodovias, né, impactam as estradas. Novos contratos, até o próprio da Raposo, né, da Nova Raposo, tinha ali instrumentos sobre tornar a rodovia mais resiliente, né, não tem como fazer com que o extremo não aconteça, mas você pode tornar aquele local talvez mais preparado. Eu queria saber como que vocês, como o grupo observa isso, como esses novos contratos, contendo esses instrumentos de resiliência, de tornando as concessões mais preparadas e também discussões de risco, né? De matriz de risco, principalmente quando a gente olha para essa questão de extremos climáticos, que, como aconteceu no Rio Grande do Sul, pode destruir uma rodovia inteira, né? E o grupo teve um caso também na Ecovias, né? Nós temos esse histórico, né, dentro do grupo, muito antes até dessa pauta mais atual. É uma preocupação, você colocou muito bem, né, o desastre em São Sebastião, ele foi na proporção do que aconteceu conosco em 2013. Né? Talvez em 2013 ele foi menos noticiado, porque de fato, né, foi num período de carnaval em São Sebastião, deixou ilhado muita gente, né? Teve resgates, né, de pessoas ilhadas, soterradas, né? Então foi uma tragédia que nos afetou muito, né, a população, todo mundo que viu e principalmente quem sofreu aquela tragédia. Inclusive a gente até através da uma particularidade, a gente pôde apoiar num primeiro momento, né? O governo do estado não tinha como chegar através do DR lá, e a gente conseguiu através da Ecovias Imigrantes e da Ecovias Leste Paulista, Ecopistas, apoios para chegar pelos dois lados. Então a gente conseguiu mobilizar equipamentos de uma forma muito rápida, porque estávamos próximos, conseguimos mobilizar para apoiar. Mas você trouxe bem, São Sebastião e Rio Grande do Sul deixaram lições e cicatrizes importantes em infraestrutura, na sociedade como um todo. E os contratos precisam endereçar isso. Então, para você dar um exemplo mais pragmático. No Rio Grande do Sul, eu como gaúcho até falo com bastante propriedade, porque vi meus amigos, minha família sendo afetada pela tragédia. Mas também pelo nosso ativo lá, Ecovia Sul, a antiga Ecosul, fica em Pelotas, e ela foi marginalmente atingida, né? O corredor da CCR Motiva foi mais atingido, mais impactado na 386, mas o nosso, de forma marginal, teve inundações próximas, tivemos que apoiar comunidades ilhadas pelas águas lá na região de Pelotas e Rio Grande. Mas lá, a gente agora, por exemplo, aprendizado daquela enchente, a NTT autorizou o alteamento de obras de arte que estavam com cotas muito baixas e que na duplicação foram endereçadas, então as pontes novas já estão mais altas para um regime hidrológico mais atual, né? Lendo as premissas que existem hoje de projeto, então recorrência de chuva, intensidade de chuva, etc, etc. As pontes estão sendo concebidas de uma forma mais ampla para dar mais vazão nesses momentos extremos. E essas pontes antigas que lá existem estavam ficando com cotas abaixo. E até numa forma perigosa, porque a montante de uma pista nova, né, a gente tem o fluxo da água vindo aqui a montante à direita aqui da minha mão, podendo, se caso haja algum colapso dessa estrutura mais baixa, ela acaba ainda afetando a mais alta, que era a contingência pode ser afetada. Então a NTT foi sensível a isso e de forma até inédita autorizou o alteamento dessas 3 pontes. Isso já na essência do que a gente está falando de resiliência climática, adaptar a infraestrutura a essa nova realidade que está se impondo, né? A questão de meio ambiente, a questão da recorrência das chuvas, ventos, né?
Então, a gente está com isso em pleno andamento. Mas isso vai além. Acho que você trouxe bem a matriz de risco, mercado segurador. Estou falando de novo dos seguros, né? Porque, de fato, é uma equação complexa que tem vários atores envolvidos. E o governo, os poderes concedentes, os estruturadores precisam olhar para isso com o apoio dos operadores e com o apoio de outros mercados que interagem com isso. Mercado segurador, por exemplo. Então, essa matriz de risco hoje, ambiental, climática, ela ainda está, vamos dizer assim, não está totalmente resolvida, ela precisa ainda de muita energia, muita discussão e um bom compartilhamento de riscos para viabilizar os projetos, né? Para que nem só o operador carregue esses riscos ou inviabilize projetos e também o estruturador consiga endereçar as necessidades. Então, São Sebastião, pelo que a gente sabe, o governo do estado, a secretária Natália Rezende, tem trabalhado num projeto lá que vai também trazer uma resiliência climática diferente para aquele corredor da rodovia da BR-101 lá, né? A questão do monitoramento, vocês foram pioneiros também, Exato. né, Rui? Nessa parte do monitoramento de chuvas, da caracterização dos riscos geológicos e geotécnicos após o evento que vocês tiveram. A Natália esteve com a gente gravando um episódio que deve sair no ar em breve, aí o pessoal vai poder ver. E ela citou também esse programa de monitoramento, inclusive com investimento do próprio BID, para que o Estado tenha gatilhos de alerta para evitar riscos aos usuários das rodovias, enfim, aos lindeiros também, tá? Acho que uma última pergunta, Rui, uma mensagem final, assim, a gente falou sobre mercado aquecido, a gente falou sobre os próprios projetos da Eco, mas eu queria, assim, como você vê esse mercado, somente de concessões rodoviárias, assim, nos próximos 10, 15 anos, a gente tem muitos bilhões para ser investidos, mas você vê que tanto a questão de contrato a gente vai estar mais maduro, a gente vai continuar tendo, assim, muitos leilões por ano, ou você vê que a gente vai talvez ter um hiato depois desse boom desse ano. Então, eu queria que você desse um panorama, assim, mais geral de como você vê os próximos anos do setor. E se puder dar um conselho para quem está iniciando no setor, né? Para quem tem 20 anos... Venha trabalhar conosco. Importante, é importante. Esse principal conselho. Venha trabalhar, que a Infra precisa muito de talentos, né? Brincadeira, mas obrigado pela oportunidade. Acho que... bom, eu queria... de mensagem geral, fazer alguns comentários, né? Não posso deixar de falar de segurança viária e segurança com colaboradores, né? As rodovias, né, diferente de alguns outros setores que a gente tem uma situação mais controlada, como o aeroporto, que tem protocolos mais densos e áreas mais fechadas, próprio porto, indústrias, a rodovia está exposta a qualquer situação que vocês possam imaginar, né? Um motorista bêbado, um motorista desatento por questões de uso do celular, que hoje virou quase que uma epidemia, né, da sociedade, né? Pessoas desatentas com o uso do celular. Então, a gente está vendo um aumento da incidência de acidentes com nossos colaboradores e, obviamente, da segurança viária. A gente melhora a rodovia, melhora a infraestrutura, amplia a capacidade, mas existem ainda, né, acidentes ocorrendo. E isso, aonde que está a componente, né? Educação, né, é um dos tripés aí da segurança viária e, obviamente, também a capacidade nossa de sociedade de educar e fiscalizar, né? Tem esse papel aí de fiscalizatório. Infelizmente, né, principalmente a cultura no Brasil, aprende com a dor, né? Então, a punição é importante, né? Que sejam punidos, né, esses infratores que causam acidentes. Então, a nossa preocupação enquanto empresa hoje com segurança do trabalhador é algo primordial e vamos dizer assim, numa curva ABC, o AAA da prioridade. Porque a gente já não adianta crescer deixando, né, riscos e vidas pelo caminho. A gente precisa crescer com segurança, a qualidade, como a gente fala, que a pessoa possa voltar para casa em segurança, íntegra, né, para conviver com a sua família. Então, esse apelo, né, e eu tenho certeza que outros fizeram e farão aqui, vão endossar isso, né, de que é uma agenda da sociedade brasileira, mas com esse foco, obviamente, dos operadores de rodovias, da infraestrutura, para a segurança viária, tanto dos usuários, né, com mais atenção, com mais cuidado ao dirigir,
e também com respeito às regras com os trabalhadores, né? A gente tem, inclusive, o Afaste-se, que a CCR trouxe aqui para o Brasil, a Motiva, e a gente aderiu, foi signatário, todo o setor apoiou, que é uma cultura que outros países já têm, de um veículo avistando algum serviço em pista, ele logo se afasta para uma faixa quando tem faixas disponíveis, e se não tiver faixas, ele reduz a velocidade para respeitar aquele ambiente de trabalho ou eventual atendimento a um acidente ou uma ocorrência na rodovia. Então, isso tudo é uma jornada e é importante deixar essa mensagem da atenção, do cuidado com a segurança. A outra mensagem final, se puder permitir, é a questão da tecnologia, do free flow, né, de que o usuário, os nossos clientes, usuários, né, se sintam muito tranquilos, que a jornada vai ser uma jornada exitosa, né? Ele vai passar pelo pórtico, ele vai poder regularizar seu pagamento, ele vai poder aderir às tecnologias disponíveis de forma interoperável, isso é importante. Então, uma viagem longa que a gente faça de férias pelo Brasil, passando por diferentes cidades, estados, rodovias, e depois ele possa acessar lá e ver todos os seus trânsitos num único local. Então, esse portal já temos hoje, junto com a Motiva e com a Sem Parar, a gente fez uma parceria e lançou pedagiodigital.com. É um portal que permite que todos os trânsitos sejam vistos de forma integral, possa ser pago por qualquer meio de pagamento, um Pix, cartão, possa deixar lá um cartão de crédito para fazer depois o seu pagamento recorrente. Então, a gente enxerga que a tecnologia, né, chegou, o Free Flow chegou, e ele vai crescer, vai expandir agora, como foi dito aqui. E, finalmente, né, encerrando aqui minha fala, se vocês permitirem, atrair, né, pessoas venham trabalhar no setor, venham buscar, seja na associação, nas empresas, aqui na Exame, né, batam na porta, busquem, que a gente tenha oportunidade de trabalho em diferentes áreas, em diferentes setores. A infraestrutura precisa desses jovens talentos e a gente quer contribuir com isso, com o crescimento de todo mundo. Ótimo. Rui, foi uma honra ter você aqui. Parabéns pela jornada, viu? Obrigado aí pelo convite. Contem sempre conosco, comigo, com a EcoRodovias. Estamos sempre juntos aí em prol da infraestrutura. Ótimo. Agradecer o Maurício por mais essa condução da entrevista. Agradecer você, Rui. Muito obrigado pela participação, por ter aceitado o convite. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com amigos, familiares, colegas de trabalho. Se inscreva no canal da Exame, acesse o site da Exame também, na nossa editoria dedicada à infraestrutura. Até o próximo episódio.